Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Robson e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje vamos conhecer a história de cada Hashira e como cada um se tornou caçador. Eu não sei como foi, eu não li o mangá, só tô acompanhando o anime. Mas se você é igual a mim, que também não sabe, fica nesse vídeo até o final que vamos nos surpreender bastante. Então, se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, deixa teu like e bora pro vídeo, né, pai? Valeu! Os Hashiras são os caçadores mais fortes de todos, e eles tiveram que passar por muita coisa pra chegar nisso. É por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar como cada Hashira se tornou um caçador. E fica até o final do vídeo que é uma história mais triste que a outra. Galera, os Hashiras são os caçadores mais fortes de todos, e eles tiveram que passar por muita coisa para poderem virar Hashiras. A maioria deles tiveram um passado bem triste, alguns até mesmo já eram fortes desde criança. Mas galera, eu peço para você deixar o seu like porque isso me ajuda demais. E também se inscreva e ative o sininho, porque assim você recebe todos os vídeos do canal. Mas então, vamos ver essas histórias. O Obanai e Guro. O Obanai nasceu em um clã de ladrões que vivia de riquezas que foram roubadas daqueles que foram mortos pelo Oni que eles adoravam. Esse Oni assumiu a forma de uma mulher com parte inferior do corpo e o rosto de cobra, e tinha um grande gosto por bebês recém-nascidos, que é o que a família sacrificava para ela em troca das suas riquezas. Como o primeiro menino nascido na família em 370 anos, o Obanai viveu todos os seus dias trancado em uma gaiola de madeira, sendo cuidado pela sua família, que insistia em trazer para ele tantos pratos de comida rica que ele ficou até enjoado por causa do cheiro ruim das comidas, e também da má ventilação do seu quarto. O Oni Serpente também gostou do Obanai, já que ele era uma criança rara do sexo masculino com heterocromia, um olho de cada cor. E por causa disso, o Oni passava as noites rastejando ao redor da sua gaiola no escuro e olhando para ele, o que assustava muito o Obanai, tanto que ele não conseguia nem dormir. Quando ele fez 12 anos, o Obanai finalmente teve permissão para deixar a sua cela pela primeira vez em toda a sua vida. Ele foi levado para uma sala que parecia ser um santuário e colocado cara a cara com o Oni Serpente pela primeira vez, imediatamente fazendo ele tremer de medo e terror com a aparição do Oni e a percepção de que era a mesma coisa rastejando no seu quarto olhando para ele todas as noites da sua vida. O Oni observou que o Obanai era muito pequeno e se perguntou se deveria esperar para comê-lo até que ele ficasse um pouco maior. E decidindo que iria comer ele, o Oni cortou a sua boca para deixar ela mais larga, cortando até as orelhas. Isso para combinar com a dela porque ela dizia gostar dele. O sangue que ele derramou com esse procedimento foi coletado em um cálice que ela bebeu como um bom saquê. De volta para sua cela com o ferimento agora coberto por uma bandagem, o Obanai começou a pensar apenas em escapar e sobreviver ao perceber o seu destino. Ele começou a arranhar a grade da sua cela com um grampo de cabelo roubado que ele tirou de um dos seus parentes e que ele usaria durante a noite para evitar que alguém percebesse a sua tentativa de fuga. Dia após dia, ele estava constantemente com preocupação e medo e tremendo de terror com a possibilidade do que aconteceria se o Oni Cobra ou a sua família descobrissem a sua tentativa de fuga. O único ser em que ele podia confiar era uma pequena cobra de que, de alguma forma, entrou na sua jaula e se tornou seu único amigo. Depois de um tempo fazendo isso, o Obanai finalmente conseguiu remover completamente um pedaço das suas barras e escapar noite adentro o mais rápido que pôde. Enquanto ele corria, o Oni Serpente começou a persegui-lo, quase alcançando ele e o matando, até que o Hashira das Chamas por acaso apareceu e resgatou ele. Por causa da fuga do Obanai, o Oni Serpente matou todos os 50 parentes e o único membro sobrevivente da sua linhagem era o seu primo mais velho, que também tinha sido salvo pelo Hashira. Quando eles se reuniram, o primo do Obanai o rejeitou e começou a atacá-lo violentamente porque ele culpava o Obanai pela morte da sua família e gritou com ele que eles deveriam apenas ter deixado ela comê-lo. Por causa dessas palavras duras do seu primo e o seu próprio sentimento de culpa por ter nascido em uma família assim e permitir que morressem pela sua sobrevivência, o Obanai se juntou aos caçadores de Oni e decidiu descontar toda a sua raiva em qualquer Oni que ele encontrasse pela frente, imaginando que se sentiria uma pessoa melhor se arriscasse a sua vida pelo bem dos outros e de alguma forma aliviasse a sua culpa. O Tengen Uzui. O Uzui nasceu em uma família de 9 filhos dentro de um clã shinobi.
3 das 9 crianças morreram antes mesmo de atingirem os 10 anos de idade, por causa do treinamento excessivo. Com os 6 irmãos restantes, eles foram forçados a matar os outros por ordem do seu pai, sem que eles soubessem com quem estavam lutando, porque as suas cabeças e os seus rostos estavam cobertos por máscaras. E o Uzui percebeu o truque do seu pai, mas só depois de matar 2 dos seus irmãos. E aos 15 anos, 7 dos seus irmãos já tinham morrido, sobrando apenas ele e o seu irmão mais novo. Quando eles eram crianças, o seu pai forçou eles a passar por um treinamento muito duro e intensivo, como uma tentativa de salvar o clã, e influenciou eles a acreditarem que eles precisavam tirar vidas inocentes para o seu benefício se for necessário. E também ter uma esposa só para ter descendentes. Como seu último irmão restante adotou essa mentalidade e não se sentiu mal por matar os seus outros irmãos, o Uzui ficou chocado e decidiu deixar o clã permanentemente. Ele foi embora da aldeia com as suas esposas sem lutar contra o seu irmão. A família do Uzui praticava a poligamia, então quando o Uzui completou 15 anos, ele teve 3 esposas, que foram escolhidas pelo chefe do seu clã. E depois de deixar a aldeia com as suas esposas, ele ficou pensando se deveria ter exterminado o clã Uzui, mas ele não conseguiu matar o seu pai e nem o seu irmão. E então ele com a sua família procuraram pelo Kagai Ubuyashiki para se juntar aos caçadores. E depois de um tempo sendo um caçador, ele se tornou o Hashira do som, e isso antes do Sanemi se tornar um Hashira, e ainda quando a Kanai Kocho era um membro dos Hashiras. A Mitsuri esse aí eu vi que a família dele toda tinha morrido, mas eu não sabia. E ainda muito jovem ela mostrou uma força gigante. Isso porque ela tinha uma composição muscular única. E vendo a sua filha com aquela força, isso chocou até mesmo a sua mãe, que também era conhecida pela sua força. Ela cresceu comendo muito mais do que uma pessoa comum, e desenvolveu uma cor de cabelo diferente, que falaram que foi porque ela comeu muito Sakura Mochi, que é um doce rosa. Isso levou ela a ser vista como uma aberração e incapaz de se casar quando ela tinha 17 anos. Depois dessa rejeição, ela pintou o cabelo de preto, fingiu estar fraca e se obrigou a comer uma quantidade normal na tentativa de se relacionar mais com as outras meninas, mesmo que isso prejudicasse o seu bem-estar. E pouco depois de fazer esses ajustes na sua aparência física, a Mitsuri encontrou um garoto que gostou dela. No entanto, ela ficou em dúvida se fingir ser uma pessoa diferente iria realmente funcionar para ela no final. E então, em algum momento, ela deixou o seu parceiro. A Mitsuri então encontrou o Kagai Ubuyashiki, que disse para ela para rejeitar a normalidade e abraçar quem ela realmente era, porque a sua força era um presente. Por causa desse encontro com o Kagaya, ela se juntou aos caçadores e usou a sua habilidade e a força para subir aos status de Hashira. Enquanto ela estava na organização dos caçadores, ela teve a ideia de encontrar um homem mais forte do que ela para se casar. No entanto, isso não deu muito certo, porque com exceção dos seus companheiros Hashiras, ela era muito mais forte e mais habilidosa do que o resto dos outros membros dos caçadores. Então, depois de um tempo, ela começou a treinar junto com o Kyojuro Rengoku, e em uma batalha depois desse treinamento, ela desenvolveu a sua própria respiração, a respiração do amor. A Shinobu Kocho. A Shinobu nasceu como a filha mais nova da família Kocho, vivendo ao lado da sua mãe, do seu pai e da sua irmã mais velha, a Kanai Kocho. Ela foi criada em uma família amorosa e atenciosa, até que os seus pais foram massacrados por um Oni bem na frente dos olhos dela e da sua irmã. E quando o Oni estava prestes a tirar a vida dela e da sua irmã, elas foram salvas pelo Gyomei Himejima, que matou o Oni. E agora, mais determinadas por causa da dor e do sofrimento que elas suportaram, a Shinobu e a Kanai prometeram se tornar caçadores de Onis para proteger uma a outra, e também para evitar que outras pessoas sofressem a mesma dor das perdas que elas passaram. E depois que elas provaram para o Gyomei que tinham força suficiente para se tornarem caçadores, o Gyomei apresentou elas para um treinador de caçadores. Mais tarde na sua vida, enquanto ela acompanhava sua irmã em uma viagem, as duas encontraram uma jovem sendo levada como escrava. E intrigada com isso, a Kanai se interessou e decidiu levar a garota de volta para sua casa, contra a vontade da Shinobu. Mas elas compraram a garota e deram o nome para ela de Kanao Tsuyuri, e treinaram ela para ela aprender a sua respiração. E aos 14 anos, a Kanao se tornou a dona da estação da borboleta no lugar da Kanai, já que a Kanai tinha morrido com 17 anos, e a Shinobu passou a tratar todas as meninas de lá como as suas próprias irmãs. Ah, isso aí passou no Kyojuro Rengoku. O Kyojuro nasceu em uma família de caçadores. O seu pai era o Hashira das Chamas, e por causa disso, ele foi treinado para se tornar um caçador desde pequeno.
Após a morte da sua esposa, o pai do Kyojuro, o Shinjuro, começou a beber enquanto cumpria os seus deveres como Hashira. E em uma dessas missões que ele saiu bêbado, ele encontrou o Oni Hairo, que ele, em uma fúria de bêbado, cortou várias partes do seu corpo sem nunca cortar a sua cabeça, fazendo o Oni ficar em um sofrimento constante. E ele cortava enquanto lamentava sobre o porquê da sua esposa ter morrido. Caramba. Ele disse que as coisas que o Hairo fez são totalmente inúteis e passou a dizer pra ele que ele era um covarde, mesmo sendo um Oni. E ainda fala pra ele se ele realmente quer continuar fugindo como um covarde até morrer. Depois de passar por essa tortura mental e física, ele gravou bem a aparência dos olhos e do cabelo do Shinjuro, e ele conseguiu fugir e se tornou o Lu Inferior 2. Depois de um tempo, o Shinjuro foi convocado para uma reunião dos Hashiras, mas ele não quis ir, e em vez disso, ele mandou o Kyojuro no seu lugar. Quando o Kyojuro chegou na reunião, o Sanemi já começou a insultar ele falando que era uma reunião de Hashiras, e ele não devia estar lá. Mas ele disse que o seu pai estava muito deprimido, e se ele se tornar um Hashira, o seu pai vai ficar mais feliz. Então o Kagaya disse que no antigo distrito que o seu pai era encarregado, foi visto um dos 12 luas, e deu a missão para ele ir lá, e se ele matasse um lua, ele poderia se tornar um Hashira. Então com isso, o Kyojuro foi lá e encontrou o Hairo, que agora era o Lu Inferior 2. E quando o Hairo viu o Kyojuro, ele se lembrou imediatamente do cabelo e dos olhos daquele caçador que torturou ele. Então pensando que o Kyojuro era aquele caçador, ele atacou e tentou matar o Kyojuro. Mas o Kyojuro não conseguia cortar o seu pescoço por causa da sua técnica de sangue, que absorvia todos os ataques. E quando estava prestes a morrer, o Kyojuro usou a sua respiração das chamas, a 9ª forma, a forma mais forte de todas, e ele conseguiu cortar a cabeça do Hairo. E depois disso, ele foi socorrido para ter ajuda médica, e ele se tornou o novo Hashira das chamas. O Muichiro Tokito. O Muichiro e o seu irmão gêmeo mais velho, o Yuichiro, eram filhos de um lenhador e da sua esposa. Quando eles tinham 10 anos, a sua mãe pegou um resfriado que evoluiu para uma bronquite, e isso matou ela. O seu pai, que foi buscar ervas medicinais para sua mãe durante uma tempestade, acabou caindo de um penhasco e também morreu. Os dois irmãos órfãos sobreviveram juntos, com o Muichiro seguindo a natureza emocional e gentil do seu pai, e ao contrário dele, o Yuichiro tinha uma visão fria e cruel da vida. Na primavera seguinte, a esposa do Kagaya Buyashiki, a Amane Buyashiki, chegou para recrutar os gêmeos para o corpo de caçadores de Onis. O Muichiro ficou muito empolgado, mas o Yuichiro rejeitou a proposta. E em uma explosão de raiva, o Yuichiro revelou que ele culpou a morte dos seus pais porque eles eram trabalhadores e se importava mais com os outros do que com eles mesmos. E isso levou ele a ter uma atitude mais fria, na esperança de que isso iria manter a si mesmo e ao seu irmão vivos. Enquanto a Amane continuou a visitar os gêmeos, o Yuichiro a expulsou todas as vezes. E no verão seguinte, quando os gêmeos tinham 11 anos, um Oni chegou à cabana deles durante a noite e atacou eles, resultando no Yuichiro perdendo seu braço esquerdo enquanto tentava proteger o Muichiro. Enquanto o Oni atacava eles, o Muichiro se perdeu na fúria e destruiu o Oni com todas as ferramentas de lenhador do seu pai e com algumas toras de madeira. Ele deixou o Oni preso até o nascer do sol, até que o Oni se transformou em cinzas e aí o Muichiro se arrastou de volta para casa. Lá, ele encontrou o Yuichiro perto da morte, orando aos céus para que o seu irmão pudesse sobreviver. Ele se deitou ao lado do seu irmão e segurou a sua mão quando ele morreu. A Amane e as suas filhas só chegaram mais tarde e só conseguiram curar o Muichiro, que estava gravemente ferido. Depois disso, o Muichiro perdeu as suas memórias e deixou a sua antiga vida para trás, para servir ao corpo de caçadores de Onis. E por causa da sua força natural e do treinamento excessivo, ele rapidamente pegou o posto de Hashira em apenas 2 meses. Sem as suas memórias, o Muichiro começou a seguir a personalidade do seu irmão mais velho e se tornou distante e indiferente. No entanto, ele sempre sentiu uma raiva incrível dentro dele que o levou a caçar os Onis. O Sanemi Shinazugawa. O Sanemi era o filho mais velho de 7 filhos e vivia com os seus pais. O seu pai era abusivo, constantemente atacando as crianças e a sua mãe, até que um dia ele foi esfaqueado e morto por alguém que tinha rancor contra ele. E depois disso, o Sanemi e o Genya resolveram apoiar a sua mãe e a sua família. Um dia, a mãe do Sanemi não voltou para casa, então o Sanemi saiu para procurá-la. E quando ele encontrou ela, ele percebeu que ela tinha se tornado um Oni.
mas não conseguiu impedi-la de voltar para casa e matar 5 dos seus irmãos. Antes que ela pudesse matar o Genya, o Sanemi a ataca pela janela para a rua abaixo com uma faca na mão. E ele começou a lutar contra sua mãe, e na luta deles, ela deu a ele as 2 grandes cicatrizes no seu rosto. E quando ela viu o sangue do Sanemi, que é um sangue Mareshi, que desorienta os Onis e os faz agirem como se estivessem embriagados, isso deu uma abertura para o Sanemi poder cortar ela. Quando o Genya corre para a rua para encontrar um médico para os seus irmãos gravemente feridos, ele encontra o Sanemi com a mãe deles morta nos seus pés. E em pânico, e sem saber que quem o atacou era sua mãe demonizada, o Genya grita e acusa o Sanemi de ter assassinado a sua mãe. O Sanemi, ainda em estado de choque, se tornou um pouco daltônico quando a sua mãe se dissolveu no sol. Depois disso, o Sanemi abandonou o Genya e começou a caçar os Onis por conta própria, não importando se iria morrer, sem nenhum conhecimento dos caçadores de Onis ou das lâminas de Nichiren. O Sanemi, em vez disso, se armou com uma infinidade de armas e lutou contra os Onis à noite, incapacitando e capturando eles até o amanhecer, e então amarrando eles para permitir que quando amanhecesse, o sol matasse eles. Apesar desse estilo de batalha imprudente, ele conseguiu sobreviver graças à pura sorte e ao aroma único do seu sangue. Enquanto ele vagava pela terra caçando Onis, ele finalmente conheceu um caçador de Onis, o Masashika Kumeno, que o ajudou e o apresentou a um treinador para que ele aprendesse corretamente as técnicas para matar um Oni. Depois de completar o seu treinamento, os dois se uniram para derrotar o então nível inferior 1 dos 12 luas. No entanto, o Kumeno perdeu a sua vida na batalha, e apenas o Sanemi foi promovido ao posto de Hashira do Vento. No momento da sua promoção, o Gyomei Himejima, a Kanai Kocho, o Tenjin Uzui e o Gyu Tomioka já eram Hashiras. Triste com a morte do Kumeno, o Sanemi descontou a sua raiva no Kagaya, acusando ele de alegremente dar ordens de cima enquanto os caçadores de Onis sangram e morrem por sua causa. Mas para sua surpresa, o Kagaya aceita a crítica com gentileza, antes de mencionar o Kumeno pelo nome. A Kanai então informa que o Kagaya memorizou os nomes e origens de cada um dos caçadores de Onis que morreram desde que ele se tornou o líder. Essa descoberta e a leitura do testamento do Kumeno que o Kagaya deu para ele, deu pro Sanemi um novo respeito pelo líder dos caçadores de Onis, o Gyomei Himejima. Antes do Gyomei ser um caçador de Onis, ele morava com outras 9 crianças órfãos e as criou no seu templo. A área era conhecida por ataques de Onis, então o Gyomei sempre queimava incenso de glicínia para afastar qualquer Oni que pudesse machucar ele e as crianças. Mas em uma certa noite, uma das 9 crianças desobedeceu às regras do templo e saiu das fronteiras do templo. Ele foi imediatamente abordado por um Oni, e para salvar a sua própria vida, ele disse ao Oni para comer as outras crianças, incluindo o Gyomei. Depois que anoiteceu, a criança convidou o Oni para entrar no templo depois de tirar o incenso de glicínia. 4 crianças foram imediatamente mortas pelo Oni, e as crianças restantes tentaram escapar do templo, ignorando as ordens do Gyomei. Porque o Gyomei era cego, as crianças não acreditaram que o Gyomei era capaz de proteger elas, o que os levou a abandonar ele e, por fim, serem mortos pelo Oni. No final, apenas uma criança, a mais nova de todas, ouviu e ficou atrás com medo do Oni. O Gyomei foi cortado na testa pelo Oni, mas logo ele reverteu a situação e começou a atacar o Oni sem piedade, depois de perceber que ele tinha uma quantidade assustadora de poder. Ele continuou a bater na cabeça do Oni até o sol nascer. Logo depois, as pessoas começaram a chegar no local do incidente para ajudar. Mas por causa de um mal entendido com a garotinha mais nova que decidiu ficar no templo, ela disse que aquele homem é um monstro, que foi ele que matou as crianças, que foi ele que matou todo mundo. Então os aldeões pensaram que ela estava se referindo ao Gyomei e não ao Oni. E depois disso, o Gyomei foi preso e acusado de assassinato de 7 crianças. Mas o Kagaya Boyashiki interveio e o libertou antes que ele fosse executado pelos seus falsos crimes. E mais tarde, o Gyomei se tornou um caçador de Onis e depois de apenas 2 meses, ele se tornou o Hashira da Pedra. O Gyu Tomioka. O Gyu cresceu ao lado da sua irmã mais velha, a Tsutako Tomioka. Quando ele ainda era uma criança, a sua irmã se sacrificou para protegê-lo dos Onis. Após a morte da Tsutako, o Gyu tentou contar aos outros que ela foi morta por um Oni. No entanto, as pessoas acharam que ele era um doente mental, e então ele foi enviado para um dos seus parentes, um médico. O Gyu fugiu quando estava sendo levado, e quase morreu nas montanhas, mas ele foi resgatado e tornou-se aprendiz do Sakonji Urokodaki.
O Gil tinha 13 anos quando ele conheceu o Sabito enquanto treinava com o Sakonji, e eles se tornaram bons amigos por causa dos seus passados e idades semelhantes. Depois de passarem no treinamento do Urokodaki de cortar a pedra, os dois juntos entraram na seleção final na montanha Fujikasane. Na seleção final, o Gil foi ferido depois do ataque de um Oni e foi salvo pelo Sabito, que derrotou quase todos os Onis da montanha, e depois disso, os dois se separaram. E com o passar da semana, o Gil descobriu que o Sabito foi o único que morreu durante a seleção. Ele foi morto por um Oni que o próprio Urokodaki prendeu, e por causa disso, ele matava todos os aprendizes do Urokodaki. E depois disso, o Gil se tornou o Hashira da água, mas ele começou a desenvolver uma dúvida se ele realmente deveria ter se tornado um Hashira, já que ele foi salvo pelo Sabito, e o Sabito foi o único que morreu, e por causa disso, ele não se considera um Hashira. É isso aí, galera. Vídeo massa, muito esclarecedor. Eu mesmo não sabia de quase poucas histórias ali que passou pelo anime, mas não explicou direitinho da forma que foi explicado aqui. Muito bom. Agora não tenho dúvida nenhuma como foi que os Hashiras se tornaram caçadores. Beleza? Só lembrando, se inscreve no canal, deixa o teu like para não perder nenhum vídeo. Beleza? Até a próxima. Valeu! Check the mic and make sure it sound right, boys.